pregado, multidões viriam a Cristo. Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, de muitos não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Santo Deus, amado Pai, aqui está um apóstolo que muitas das vezes se cria uma ideia de indústria, que eles não fossem indestrutíveis, Senhor. Indestrutibilidade. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ver, a entender que teus planos e os teus propósitos estão sobre vasos de barro, passíveis de errar, passíveis, Pai querido, de fraquejar, mas que o Senhor tem prazer em usá-los, porque antes de chamá-los, já sabia as suas fragilidades. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala com a tua igreja, que o Espírito que inspirou, Deus amado, ó Pai, o autor dessa carta, venha falar conosco. Ministra a nossa vida, Senhor. Nos encha do teu Espírito. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, muitas das pessoas ficam da nossa sociedade que cria um estereótipo de homem de Deus, nós ficamos estarrecidos ao ver um apóstolo chamado, um homem que pregou na Europa, possibilitando que o Evangelho chegasse até nós, alguém que viu Cristo na estrada de Damasco, alguém que, um intelectual praticamente, falava vários idiomas, inclusive o grego, com possibilidade de pregar em todo o Império Romano, alguém instruído, e esse homem tem um chamado para ser um dos 12 apóstolos, né? Ele se chama de apóstolo até fora do tempo. Fala das suas credenciais aqui nessa carta, porque algumas pessoas se levantaram questionando o chamado dele. E ele começa então a mostrar as credenciais de um apóstolo. E esse homem havia ido para Troade, né? E lá em Troade havia lhe aberto uma porta, né? O que significa lhe aberto uma porta? A possibilidade de pregar o Evangelho para muitos, e muitos virem a conhecer Jesus. Mas esse homem estava passando agonia na alma. Esse homem estava passando uma tristeza muito grande. Ele não estava ali em paz. Ele era humano. Apesar de ser um apóstolo, era humano. E ele não consegue aproveitar essa oportunidade porque a cabeça dele está cheia de preocupação. Ele não encontra Tito ali. E o que Tito havia de trazer? A carta de volta, trazer resposta de uma carta severa que nós não temos hoje, que havia sido enviada para Coríntios, uma carta dura. E Paulo está preocupado como os coríntios iriam reagir a essa carta. Ele está preocupado com a atitude daqueles cristãos.
E ele então perde uma oportunidade enorme, grande. E uma coisa que nós vemos aqui é o que? Olha como aquele povo havia se levantado, um grupo havia se levantado, questionado o chamado dele, o apostolado dele, questionado a autoridade dele. E ele precisa ser duro, ele precisa questionar algumas posições dele, precisa ser rígido, e ele fica aguardando como eles reagiriam. E aqui a gente vê como, quando a gente encontra pessoas na obra de Deus que atrapalham o ministério daqueles que estão à frente. Porque essas pessoas aqui não eram recém-convertidos, gente que precisariam de papinha na boca, gente que precisaria ser levada no colo, gente que você precisaria ir lá trazer para dentro do reino. Era crente barbado, era gente já firme no Evangelho, mas que permitiram que o víruszinho da rebeldia se levantasse contra Paulo. E esse homem perde uma grande oportunidade agora de pregar o Evangelho, porque está com seu coração desassossegado. Porque apesar de tudo aquilo ali, havia sido semeado o Evangelho naquela igreja, e ele não sabia se agora, ele sendo duro com aquele povo, eles receberiam como ovelha ou como bode, porque a ovelha quando repreende, ela chora. Mas o bode grita. O bode não aceita. E ele ficou preocupado, o que vai acontecer lá? E aí ele perde uma grande oportunidade de pregar o Evangelho em Trude, uma porta aberta, uma porta escancarada, mas os rebeldes daquela igreja estão questionando a liderança dele. E Paulo então vai embora e vai para Macedônia. Abra comigo Atos 16 e nós vamos ver essa história melhor. Atos 16, versículo 6. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo vai para a província da Ásia e o Espírito Santo impede ele ali. Então eles vão para a fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Sabe, às vezes a gente não ouve muita direção de Deus, porque é difícil mesmo a gente entender. E às vezes a gente, baseado, fundamentados, nos dados que nós temos, no raciocínio, na oração, na análise das circunstâncias, você toma uma decisão. E a gente muitas vezes vai entender que não é de Deus porque ele marca o caminho. Ele diz assim: não, vou começar a fechar tudo aqui para você entender que é não. E é assim que ele fez com Paulo, é assim que a gente direciona. A gente tem que orar para Deus, a gente tem que entender isso. Por exemplo, a gente vai vender uma casa, então a gente ora para que Deus venha nos dar a direção, para que o Senhor venha nos mostrar. Mas, por exemplo, eu não oro para Deus, eu oro: Senhor, me guarda no trabalho. Aí eu chego no trabalho e tenho que assinar alguns documentos. Eu não fico: Senhor, assina esse documento ou não. Vou esperar o Senhor falar comigo. Senhor, fala comigo, assina. Você vai assinar o documento. Você vai despachar, você vai fazer uma análise da situação. Marcelo, que gerencia lá, vai vir uma pessoa pegar um empréstimo com ele vai analisar o precedente da pessoa, vai ver se foi um bom pagador, se tem nome sujo, que não sei o que, e ele libera. Mais ou menos assim. Eu não trabalho em banco, mas deve ser mais ou menos assim. Você não vai ficar: Senhor, me mostre se eu libero ou não o empréstimo para essa pessoa. E muitas vezes, aí a gente fala assim: não, mas para vender uma casa, ou então para comprar um carro, eu tenho que orar. Para uns, sim, tem gente que compra carro, não ora nada, chega com o carro e acabou. Ora no geral: Senhor, estou com meu dia, tenho umas decisões para tomar. Então isso é muito individual, o que é grande para eu orar, o que não é grande para eu orar. Você no seu coração que decide. Mas muitas das vezes a gente ora de maneira geral, e Paulo orou: Senhor, olha, meu coração está me inclinando para lá, estou indo para lá, Senhor, já orei e tal. E ele vai. Só que Deus fecha a porta. Porque não dá para esperar 11 meses para tomar decisão, se vai assinar um documento, Se vai vender um carro, não dá.
É desumano isso. Então você tem, que a palavra de Deus diz que é discernimento, para você analisar, discernimento do Espírito, sabedoria. E aí, se não for de Deus, como a gente viu aquela mensagem, né, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. É isso, a gente faz, a gente bota, a gente ora, e se Deus falar não, ele vai fechar e acabou. E a gente tem que aprender a ouvir o não de Deus, porque nem todos os nossos atos vão sair vitoriosos, porque a gente orou. Amém? A gente vai orar em muitas coisas e o negócio não vai ser. Porque Deus fala assim, não, você orou, falou, mas não. E aí, circunstância, Deus é um Deus que fala demais nas circunstâncias. Amém. Se você não ouvir circunstância e a boca do teu cônjuge, porque uma das coisas que Deus mais usa é a boca do teu cônjuge. Se você não ouvir isso, meu amigo, ficar esperando ouvir místico, muitas vezes a gente perde o tempo. Daquilo que a gente pregou aqui, não colhe o dia. Bem, Paulo toma essa direção, vai para Bitínia, mas o Espírito de Jesus impede novamente. Então eles contornam a Mísia, descem a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, diga concluindo. Isso é discernimento. Concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho lá. Então, olha só que coisa tremenda. Ele deixa de pregar o Evangelho para uma multidão, uma porta aberta, em Troade, e Deus leva ele para a Macedônia. Qual é a cidade que ele vai pregar na Macedônia? Vamos voltar lá para 2 Coríntios 2. Qual é a cidade que ele prega em Macedônia? Ele prega na cidade de Filipos. Se você ler o texto completo depois, você vai ver que uma pessoa se converte lá. Quem é? Lídia, mulher fazedora de púrpura. Ele se reúne com ela, né? Ele se reúne em oração no rio, está em Atos, tá? Se reúne com ela no rio e ela se converte ali. Ele fica alguns dias naquela cidade, prega o Evangelho e Deus faz a obra. Mas aonde eu quero chegar com isso aqui? Nessa segunda parte, Paulo não aproveita a oportunidade, Paulo perde aquela oportunidade, principalmente porque ele se encontra agora debaixo de preocupação com o que aquelas pessoas iriam falar, se eles iriam fazer a cabeça de outras pessoas naquela igreja, se iria haver um motim por trás de Paulo, se iriam se levantar contra ele. Ele fica preocupado. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, obedecei vossos guias no Senhor, para que o trabalho dele não seja com peso, mas seja com leveza. Porque a pior coisa que tem é você fazer a obra de Deus com peso, com preocupação com o irmão, que é um problema. A cabeça da gente não funciona. Somos seres humanos. Se Paulo passou por isso, quem sou eu ou qualquer outro pastor para dizer: não, tira isso de letra? É louco quem fala isso. Só com muita vivência no ministério. E mesmo assim, é muito difícil não passar. Aí ele vai dizer no versículo 14: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão se perecendo. A imagem que ele cria aqui é aquela comissão dos sacerdotes, né, com aqueles incensos que eles faziam na passeata, e ele vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. E a ideia não é que a gente vai sair vitorioso em todos os problemas, não. Ele está dizendo que ele nos conduz em triunfo. É como se ele estivesse nos levando e mostrando: ó, esse eu conquistei, esse é meu, esse aqui eu conduzo vitoriosamente, porque esse aqui está cheio de mim. Essa é a ideia, porque muita gente pega esse texto e ele me conduz em triunfo em todo, ou seja, eu não vou ter problema nenhum, eu vou só ter vitória. Não é isso. Ele me conduzir é como se ele estivesse me expondo à arena como esse é conquistado meu, esse é lavado e remido pelo meu nome, esse é meu, esse tem o perfume de Cristo, esse aonde ele estiver, o aroma é bom para aqueles que são meus.
e perfume de morte para aqueles que não são meus. Bem, o que eu concluo daqui, meu irmão? Eu não sei qual tem sido a tua luta, qual tem sido as portas que têm se fechado para você, ou aberto e você não conseguindo entrar, porque talvez você se encontre no momento de desassossego, no momento de aflição, no momento de angústia. A gente tem falado tanto aqui para você dominar as tuas emoções, mas é difícil, foi difícil para o apóstolo, é difícil para mim, é difícil para você, até mesmo porque quando nós entramos em um processo de desassossego, de angústia na alma, nós não conseguimos raciocinar bem. Nós tomamos muito mais decisões fundamentadas em impulsos, seja ele pelo medo, seja ele pela angústia, seja ele por angústia na alma, por depressão, do que de maneira racional ao Evangelho. Mas o que a palavra de Deus traz para mim e para você é que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu e você não podemos perder essa expectativa. Porque o Senhor, aonde nós estivermos, seja em Troade, seja em Macedônia, nós estamos exalando um bom perfume. Nós estamos exalando o perfume de Cristo. Nós estamos exalando a palavra de Deus. Ele vai chegar a dizer anteriormente que esse tesouro que está dentro da gente é um tesouro maravilhoso, mas o pote é de barro. Ou seja, o pote falha, o pote quebra. O pote não é permanente. Mas eu quero dizer para você que esse Deus te conduz em triunfo. E essa imagem precisa estar na sua cabeça. Mesmo que você esteja passando por tribulação, Ele quer que o bom perfume saia de você. Ele não quer que no momento da tua luta, no momento da tua angústia, o perfume que sai aí, como a gente brinca com a Tânia, seja o gambarro. Tem que ser um açarro. Não é verdade? Um perfume de vida. Porque tem muita gente que a gente tem reparado que basta uma coisinha dar errado, se torna grosso, estúpido, arrogante, intolerante, e esse tipo de perfume não dá para que Deus venha nos conduzir em triunfo. É perfume de morte. Paulo estava aperreado por não saber a notícia de Coríntios. Tito não estava ali. Depois lá na frente nós vamos ver que Tito chega, o coração dele se alegra e chama Tito de bálsamo, chama Tito de alguém que veio trazer novamente alegria, porque ficou tudo bem lá na igreja, eles aceitaram a carta, amém? Eles se curvaram à autoridade de Paulo, eles não se rebelaram mais, e Paulo retoma o seu ministério. Mas há momentos na minha vida e na sua que nós vamos passar, que vai criar desassossego. Às vezes é um filho, às vezes é uma separação da família, às vezes é algo que não fluiu como a gente gostaria de não fluir. Essa semana nós vimos a queda daquela ciclovia em São Conrado. Um pai, engenheiro, saiu para dar uma caminhada, que o dia estava lindo e de repente uma onda vem, tirando aí a ira com as falhas da engenharia, das prevenções, da guarda e tudo mais, porque assim como a ponte Rio-Niterói se fecha quando começa a ventar muito, as barcas param, algumas coisas assim, se pode também fazer uma prevenção de quando tiver as ondas acima de 5 metros, onde alcança ali, fechar, poderia. Então, tirando as falhas humanas, como a gente fica irado, mas são situações que nos acometem, coisas terríveis que nos acometem, que muitas vezes tentam nos paralisar. Sabe? A gente que está no ministério há tanto tempo, a gente fica tão triste quando a gente vê um irmão florescendo, dando frutos,
crescendo, mas aí vem a congregar, começam a deixar de buscar Deus, começam a tentar resolver da sua maneira as coisas, começam a chutar o balde. Aí você vê quase que um aborto de Cristo. Paulo diz isso: não, Gálatas, insensatos, né? Tem que sofrer de novo as dores do parto até Cristo ser formado em vós. Meu amigo, eu quero dizer para você que não importa a luta que você estiver vivendo, se está ruim com Jesus, vai ficar pior sem Ele. Sem Cristo você perde totalmente as esperanças. Você vai tentar com teus braços, você vai tentar da tua maneira, mas se não é o tempo, se Cristo não está no negócio, provavelmente as coisas não irão. E a gente precisa compreender que todas as nossas lutas, todas as nossas angústias, todas as nossas situações que nos acometem estão cooperando para o nosso bem, ainda que a gente não entenda. Eu estou lendo um livro, talvez seja o próximo livro do Cal, é um livro chamado Clássicos Devocionais, do Richard Foster. Esse livro ele reúne devocionais de todos os cristãos, de todas as eras, os devocionais que mais Deus usou na vida dele. Então tem Jonathan Edwards, tem vários autores. O livro é dessa grossura, são devocionais que você faz 3, 4 páginas, e a maioria dos escritores, desses homens de Deus, passaram pela noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? São esses momentos de angústia. E eu quero dizer para você, você não é especial a nível de Deus te privar de passar por isso. Se Deus for te privar de passar por isso, talvez Ele te arrebate. Porque enquanto a gente estiver aqui, você vai passar por essa noite escura da alma. É a perda de um familiar querido, alguém que nos é tirado de repente, alguém que era o nosso sustento emocional, e é tirado. É um trabalho que você tem e de repente você chega na empresa e alguém diz assim para você: vai para o departamento pessoal que quer falar contigo, e chega lá, é a tua demissão. É um pai que deixa de falar com o filho. São os momentos de noite escura da alma, e ninguém está isento dele. Mas uma coisa eu te digo, meu amado, Deus vai usar essa situação para te crescer, para te amadurecer, para te trazer para Ele, para te aperfeiçoar. Porque uma grande coisa que acontece hoje em dia, a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. Hoje, as pessoas se convertem na igreja e não tem mais o discipulado. Se torna crente, mas não são discipulados. Uma das coisas que a igreja fazia anos atrás era, por exemplo, a Cláudia trouxe um irmão para a igreja. A Cláudia ficava responsável, como mulher madura no Senhor, de evangelizar essa pessoa no ano. Evangelizar não, discipular essa pessoa. Discipular é tomar café junto. Discipular é falar da palavra, é tirar as dúvidas. É dizer para essa pessoa: olha, no mundo você tem aflição, mas tem bom ânimo, perde o ânimo não. Jesus venceu o mundo e você vai vencer também. Fica firme, não importa a luta que você está vivendo. Deus não dá o frio acima do cobertor. Deus vai te conduzir em triunfo nessa situação. Às vezes você perde uma coisa porque você vai conseguir se identificar com alguém que perdeu, e aí você vai ter palavra para essa pessoa. Você vai ter o que falar para essa pessoa, porque você sabe o que é aquilo ali, você tem experiência. Amém? Então, o Senhor nos chama, nos conclama a olhar para a vida de Paulo, entender que somos humanos. Não reprima a sua humanidade. Está doendo? Diga: está doendo. Dói sim. É terrível essas circunstâncias. Chore aos pés do Senhor, se humilhe aos braços dele. Tenha um irmão que você possa conversar, porque evangelho isolado não é o evangelho de Cristo.
Amém? Evangelho isolado não é o Evangelho de Cristo. Como eu vou chorar com os que choram e sorrir com os que sorrir, se eu sou um cara que só vem no domingo e não me importo com ninguém durante a semana? Não dá para viver um evangelho desse. Isso não é evangelho, isso é religião. O evangelho genuíno se preocupa com o próximo. O evangelho genuíno entendeu que o braço não pode dizer a perna que não precisa dela, nem a orelha dizer o dedinho que você não vale nada. Eu não preciso de você, porque todos somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. E eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos um do outro. Como eu preciso? Preciso, às vezes, sim, de maneira prática, e às vezes emocionalmente, espiritualmente. Não dá para viver esse evangelho que estamos ensinando, o evangelho individualista, o evangelho de que Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por nós. Quem será contra nós? A palavra do Senhor diz que Ele escreveu à igreja e não à casa do Marcelo que se encontra na Rua Lanos. A carta ao Marcelo que se encontra, a carta à igreja. Amém? E você vai ver na igreja o tempo todo uns aos outros. A multiplicação de irmãos e irmãs, isso não se dá numa casa isolada. E a ceia, que é a grande comunhão, a gente só pode tomar aqui, junto com os irmãos. Eu não posso chegar na minha casa e vou tomar ceia. A gente quer fazer das coisas santas do Senhor o que a gente acha que tem que fazer. A gente quer fazer das coisas que o Senhor determinou aquilo que a minha cabeça manda. Mas está errado. Digo para você, está errado. E que Deus te mostre como tu está errado. De entender que tudo é feito para o corpo, pelo corpo, no corpo de Cristo. O Espírito dentro de nós nos capacita a perdoar e a ser perdoado. O Espírito do Senhor nos capacita a amar e sermos amados. Porque esse Espírito que está em nós, se quem tem o Espírito sabe como anela socorrer aquele que está abatido, confortar o que está desanimado, visitar o que está enfermo, buscar quem não pode vir para a igreja. Se isso não está no teu coração, reveja a tua relação com Deus. Reveja se realmente esse é o Evangelho. Porque Cristo nos conduz em triunfo. Ele quer nos mostrar aí fora como o aroma, como a carta escrita de Cristo. Deus vai nos dar a vitória em cada área de nossa vida, no tempo certo, no momento dele. Mas não podemos sair daquilo que ele deixou revelado. Amém? É aqui que a gente conhece o que Deus quer da gente. Por isso, aqueles que não meditam na palavra todo dia, eu te digo, quanto mais você demora a meditar na palavra, mais longe você vai ficar da vontade dele. Quanto menos você lê a palavra dele, menos você vai conhecer o coração dele e mais você vai seguir o teu. Porque é isso aqui que nos confronta conosco mesmo, que nos abate, nos humilha e diz: eu preciso de transformação. Sem isso aqui, você vai viver o seu evangelho do jeito que você gosta, do jeito que você acha, do jeito que você está afim. Mas com isso aqui, você vai viver o evangelho que ele nos deixou. Não o quinto evangelho, mas o evangelho único de Cristo. Amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus com louvor. Eu vou louvar na capela, eu não tenho